início, desde quando nós começámos a ser gente, que me apercebi que era sempre a área de desenho, era aquilo que eu gostava, era o inventar, era guardar o material e inventar alguma coisa com ele, por isso que eu adoro fazer trabalhos de reciclagem. Até aqui, até à data, trabalhava só por encomenda, para os clientes, um trabalho muito mais comercial e depois comecei a desenvolver algumas coisas a título de trabalho de autor, de uma forma muito descontraída. Foi quando eu participei com os Cabeçudos no Pops de Serralves em 2009. E se calhar é a data que marca o início destes projetos. A marca do bicho de 7 cabeças é o contrário do que o nome diz. Ela nasceu para simplificar. É um bicho de 7 cabeças que tem forma de canivete suíço e tem soluções para o dia-a-dia, soluções com humor e criatividade e que vão desde os pensos rápidos, às almofadas de rua, a produtos com uma identidade muito portuguesa, muito nossa. É sempre esse o mote, é pegar na nossa cultura e retransformá-la, dar-lhe uma nova função, criar um novo objetivo, um novo enquadramento. O objetivo de todos estes meus trabalhos é criar emoções, é realmente comunicar, primeiro comunicar uma mensagem e se calhar por ser designer gráfica é quase transportar o design gráfico que comunica para um objeto. Os meus objetos têm de contar uma história, têm de transmitir algo, têm de criar uma emoção. Eu tento sempre que essa emoção seja assim positiva, seja algo associado ao humor. A matéria-prima que dá o mote a este projeto passa inicialmente pela matéria-prima dos desperdícios industriais da Unicer, que foi a indústria foi a empresa que iniciou este projeto. Depois de conhecer, de visitar a fábrica, de conhecer todos estes desperdícios, estas matérias-primas, partir para o processo criativo do que é que eu vou fazer com tudo isto, que objetos vou criar, como é que vou transformar estes materiais, como é que os vou juntar. Fui experimentando, fui construindo e depois passa assim para a produção, que é uma produção muito especial e muito específica, que é dentro da Associação CAIS. A Unicer criou uma oficina dentro desta associação, onde trabalham os utentes e que fabricam as peças, ou seja, eu crio a peça, dou-lhes formação, dou acompanhamento e as peças são produzidas por eles com um rigor incrível. Um amigo sugeriu-me um senhor que ele conhecia que trabalhava com papel, que era recluso. Então vou lá conhecê-lo. Imagina que o senhor trabalhava lá num cantinho, quando cheguei lá naquela prisão é fabulosa, tem imensas oficinas, tem muita gente a trabalhar, muitos homens a trabalhar em áreas muito diferentes e uau, cheguei ao meu paraíso, sim, isto é que são as indústrias criativas, autênticas. Eu costumo dizer que tenho duas indústrias criativas, é o em Serralves, que é a parte teórica, e depois a parte prática, onde eu experimento tudo. Muitas vezes tenho uma ideia para um produto, mas a construção em si, o protótipo, vou desenvolver com eles. E isso é excelente, porque sentimos ali que é um trabalho conjunto. Portanto, as experiências são feitas em conjunto com eles. O Patrício desenvolveu a peça tridimensional em barro, porque isto é feito por molde. Desenvolveu a peça tridimensional, construiu, depois eu trouxe e levei a modelista para criar os moldes e agora a partir desses moldes é que se está a desenvolver a peça em si em pasta de papel. Eu chamo esta almofada a almofada dos 3 R's, que é a reutilização, reciclagem e recluso, porque é a reutilização de um outdoor transformado numa almofada. E foi muito curioso, por exemplo, nas almofadas da Superboc, que foram construídas 5.000 almofadas, foi a transformação de 55 outdoors, ou seja, deixou de cumprir uma função e o objeto continuou a ter vida e foi prolongando por aí fora e foi distribuído por muita gente. A reutilização do esferovite e depois a produção feita pelos grandes profissionais que são os reclusos.
o que acabei por fazer aqui foi despir a Maria de Ponte e vesti-la com as novas simbologias de Guimarães. A Maria vai ter um formato de pote, portanto vai ter uma função. Abrimos a tampa e podemos colocar, eu chamo-lhe um pote dos segredos, podemos colocar segredos lá dentro. E lá está, aqui também faz, para além de fazer referência às cutelarias, faz essa referência à gastronomia, porque a gastronomia está muito envolvida, também muito ligada à mulher portuguesa, quase como se fossem as suas próprias armas de conquista, não é? E acaba por estar aqui muito associado.